Todos bem-vindos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao terceiro Coliquim Regional de Quirinópolis, olhar literário e artístico de releitura de obras dos autores da Acremode, a escritora goiana Cora Coralina e Machado de Assis. É uma satisfação tê-los aqui para fazer parte do terceiro Coloquim 2025, que inclui conversas, conferências, exposição de redações premiadas e de telas pintadas por alunos de escolas parceiras de Quirinópolis, lançamentos de livros, autógrafos, premiações e posse de neoacadêmicos. Sob a inspiração dos patronos Machado de Assis e Cora Coralina, celebramos hoje o ingresso de novas mentes e corações que se unem ao nosso sodalício em nome da literatura, das artes e da educação transformadora. Vou fazer agora uma leitura inspirada no patrono Machado de Assis, um poema, Os Dois Horizontes. Dois horizontes fecham a nossa vida. Um horizonte, a saudade, do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança, dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa, na ilusão voluptuosa do passado e do futuro. Os doces brincos da infância sob as asas maternais, o voo das andorinhas, a onda viva e os roçais. O gozo do amor sonhado num olhar profundo e ardente, tal é na hora presente, o horizonte do passado, ou a ambição de grandeza que no espírito calou, desejo de amor sincero que o coração não gozou, ou um viver calmo e puro, a alma convalescente, tal é na hora presente, o horizonte do futuro. Passamos agora para o início das atividades da segunda noite do terceiro Coloquim Regional de Quirinópolis, olhar literário e artístico de releitura de obras dos patronos da Acremode, a escritora goiana Cora Coralina e Machado de Assis. O Teatro Maria Auxiliadora se encontra com uma luminosidade diferenciada, distinta, pois conta com o brilho de mais de 100 estrelinhas que serão premiadas hoje pela luminescência de ofuscar nossa visão, pelo destaque delas em suas unidades de ensino. São crianças e jovens literatos do 4º e 5º ano do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio, que participaram do concurso de redação Gotas de Literatura, de autoria de Cora Coralina e ou de Machado de Assis. E uma outra constelação formada por crianças e jovens que têm em seus corações um arco-íris de cores, pois são talentosas com seus pincéis e com sua criatividade. Eles participaram do projeto As Artes nas Escolas, professora Tianinha, que também foi proporcionado pela Acremode. Nossos agradecimentos aos gestores das escolas parceiras do terceiro Coloquim Regional de Quirinópolis 2025. Escola Rural Municipal Lino Gedeão, Escola Municipal Rural João Antônio Barbosa, Escola Municipal Márcio Ribeiro, Escola Municipal Raio de Sol, Escola Municipal Militarizada Canaã, Escola Municipal Vicente Fernandes da Silva Neto, Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, CEPI Independência, Colégio Expansão de Santa Maria dos Anjos, Colégio São José, Colégio Educacional de Quirinópolis, Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Dr. Pedro Ludovico. Quem organizou o terceiro Coloquim Regional de Quirinópolis, olhar literário e artístico de releitura das obras dos patronos da Acremode, os escritores, a goiana Cora Coralina e Machado de Assis,
foi a Acremod. Mas quem deu condições de sua realização foram vocês, escolas parceiras de Quirinópolis, e de recursos recebidos como premiação da Acremod, ponto de cultura. Nossos agradecimentos especiais às acadêmicas artistas Eliana Silva, Generci, Cristina Pinheiro, que trabalharam com as crianças e jovens que pintaram suas telas como se fosse o pintor Leonardo da Vinci. Projeto da Acremod, As Artes nas Escolas, professora Tianinha, já em sua segunda edição, com muito sucesso. Nosso muito obrigada aos pais que levaram seus filhos aos ateliês para pintarem suas telas. Nosso muito obrigado às professoras que prepararam os alunos para escreverem suas redações. Nosso muito obrigado ao chefe de gabinete do prefeito municipal, o parlamentar Faustino, pelo apoio. Nosso muito obrigada à artista Marli Rios. Muito obrigada também à diretora da FAB, Anésia Ferreira dos Santos, por ter construído esse maravilhoso teatro e ainda por ter concedido esse local pelo preço razoável da sua localização. E nossos agradecimentos a todos aqui presentes e aos internautas que nos assistem via YouTube. E antecipamos nosso muito obrigada aos conferencistas da noite por terem aceitado e se entregado ao preparo para que sejam bem-sucedidos na eloquência da apresentação da temática que será abordada nessa segunda noite do terceiro Colóquio Regional de Quirinópolis, que traz releitura sobre a vida e obra de Machado de Assis. Machado de Assis foi um dos mais importantes escritores brasileiros. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Mais tarde, trabalhou como aprendiz de tipógrafo e revisor, além de ser funcionário da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Foi romancista, contista, dramaturgo, poeta e cronista. Faleceu em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. Foi o principal representante do realismo brasileiro. Assim, em romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele trabalhou com a temática do adultério e fez críticas à elite burguesa do século XIX. Resumo sobre Machado de Assis. O escritor brasileiro Machado de Assis, como já falado, faleceu em 1908. É mais conhecido por seus livros realistas, mas também escreveu obras românticas. Seus livros realistas são marcados pela objetividade, ironia e crítica social. Suas obras românticas apresentam a idealização e discutem a ascensão social. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos seus romances mais conhecidos. Bom, então a gente vai partir agora para a primeira atividade da noite, que é a conferência, com o tema Tecendo Memórias, Releituras de Obras e Trajetórias de Machado de Assis. A conferência será composta por professores acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudoeste, Quirinópolis, e de convidados. São eles: acadêmico professor pesquisador, Dr. Anderson Braga do Carmo. Dr. Anderson é membro fundador da Acremod. Ele está na cadeira número 13, tem como patrono Carlos Drummond de Andrade, professor de Linguística e coordenador da Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudoeste, sede Quirinópolis, e do Centro de Idiomas. Ele tem mestrado e doutorado em Estudos da Língua pela Universidade Estadual de Londrina, Paraná.
professor titular da Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudoeste Quirinópolis. Tem artigos e capítulos de livros publicados em várias revistas e periódicos. Acadêmica professora doutora Carolina Santos Belo. Também membro fundadora da Acremod, ocupa a cadeira número 17. Tem como patrono Micael Martins. É professora titular da Universidade Estadual de Goiás, UEG, Campus Quirinópolis, coordenadora setorial do curso de Letras, especialista em Linguística Aplicada, mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Goiás. Acadêmica, professora doutora Zilda Dourado Pinheiro. Também membro fundadora da Acremod, ocupa a cadeira de número 37 e tem como patrona Lélia Gonzalez. Pós-doutorado em Linguística pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Linguística pela UFG, professora efetiva do curso de Letras da UEG Campus Quirinópolis, sede Quirinópolis. Sejam bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite em participar dessa fala, dessa conferência. Bom, então, eu vou passar então a palavra para vocês com a conferência e que o público também aproveite e deleite aí com as falas dos nossos doutores. Boa noite a todos e a todas. Um lugar cheio de crianças, ele é muito mais cheio de vida, né? A gente já chega, já parece que os sorrisos já são diferentes. Já são sorrisos mais abertos e alegria, o barulho. E esse motivo é um motivo muito nobre, né? São crianças que se desempenharam muito bem na escrita, é um momento de valorização da cultura, da arte, da literatura, e eles podendo estar aqui, tendo essa oportunidade de estarem aqui, já é uma chaminha que se acende para esse olhar, né? Porque a nossa cultura brasileira é cheia de pedras preciosas, de literatura, de escritores, de joias aí também da arte. Nós temos joias aqui em Quirinópolis. E nós viemos hoje, nós três, falarmos bem rapidinho, porque se nós fôssemos falar de Machado de Assis, né, em todo o seu percurso, na sua grandeza, na sua trajetória, suas produções, a riqueza de tudo que ele fez e produziu, nós ficaríamos aqui uma noite toda, mas nós vamos falar um pouquinho, cada um pouquinho, né, para ficar aquela essência. Vamos mapear, delinear nosso grande Machado. Joaquim Maria Machado de Assis, nosso grande Machado de Assis. Machado de Assis, como a professora Miriam já disse, foi escritor, jornalista, cronista, poeta e teatrólogo brasileiro. Um dos maiores autores da literatura brasileira. Nasceu e faleceu no Rio de Janeiro. Nasceu em 21 de junho. Ele é conhecido por suas obras realistas, dentre elas
Vocês ouviram? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele também escreveu uma infinidade de outros gêneros literários, como conto, poesia, ensaio, teatro, romance, crônicas. Transitou por esses diversos gêneros. E algumas curiosidades que nos deixam até um legado, nos mostram o legado que esse grande escritor nos deixou. Dentre elas, é que Machado de Assis tinha alguns problemas de saúde. Olha só, que inspiração para nós, para essas crianças e jovens, saberem que um dos grandes escritores brasileiros tinha problemas de saúde. Quais eles? Ele era gago, míope e tinha epilepsia. É uma curiosidade que nos desperta para uma inspiração de vida, porque isso não foi barreira, ele superou esses desafios. Foi órfão, se tornou órfão bem criança, bem jovem ainda, e foi criado pela madrasta. Machado de Assis teve como pai, Francisco José de Assis, que era pintor, e a mãe era lavadeira, Maria Leopoldina Machado. Na educação, ele não frequentou muito os espaços escolares. Ele não frequentou muito a escola, mas ele era autodidata. Ele aprendia por si só. Tinha essa capacidade de aprender. Não fez faculdade, não cursou universidade, mas ele desenvolvia inúmeros conhecimentos e habilidades de línguas diversas. Ele aprendeu francês, inglês e alemão. O padre da família ensinou a ele 2 outros idiomas, latim e o francês. Antes de morrer ainda, ele fez aula de grego, provavelmente para ler os grandes clássicos, de Aristóteles, Platão. Quando ele tinha 16 anos, trabalhou na imprensa nacional. E essa foi uma oportunidade que abriu portas para Machado de Assis. Nesse trabalho, ele foi não menos funcionário, secretário do grande Manuel Antônio de Almeida, escritor de Memórias do Sargento de Milícia. E o Machadinho, digamos assim, ele era criança, pequeno ainda, jovem ainda, ele lia, no local de trabalho, permitiam-lhe que ele ficasse em alguns lugares fazendo suas leituras, como ele tanto tinha apreço e prazer. E isso desenvolveu nele essa grande habilidade literária, por meio também dessas leituras. Na carreira, ele foi também tipógrafo e funcionário público. Publicou seus primeiros poemas e crônicas ainda jovem, mais ou menos nessa idade, 15, 16 anos. Grande escritor de crônicas e poemas nessa idade. Casou-se com Carolina, minha xará, Carolina Augusta Xavier de Novaes, em 1869. Ele tinha 30 anos, por volta de 30 anos. Ele era mais novo que a Carolina. E não tiveram filhos, mas há relatos de que foi um casamento feliz. Fundou a Academia Brasileira de Letras e foi o seu primeiro presidente. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. E agora eu passo a palavra para a professora Zilda, para ela dar continuidade a esses relatos da história e trajetória de Machado de Assis. Boa noite a todo mundo. É uma alegria estar aqui entre meus companheiros de trabalho, de jornada de vida, e poder falar de um autor que eu gosto muito, assim, dos autores clássicos. Ele é o meu favorito. E eu fiquei ouvindo a Carol contando, da vida do Machado de Assis, que a gente sempre tem uma curiosidade, como esse escritor como ele nasceu, como era a vida dele. E às vezes
a gente também se pode pensar assim, como foi o nosso encontro com esse escritor. Machado de Assis, todo mundo já ouviu falar dele nas aulas de língua portuguesa, não é? Eu lembro quando eu era adolescente, não tem muito tempo, a minha professora de português trabalhou com a nossa turma um romance do Machado de Assis chamado Esaú e Jacó. Esses nomes não são familiares, né? Porque lembram-se da Bíblia? Tem lá na Bíblia a história de Esaú e de Jacó. E baseado nessa história, esse livro do Machado de Assis nos conta a vida de dois irmãos gêmeos, Paulo e Pedro, que desde a gestação da mãe, eles têm uma relação conflituosa. E olha que interessante, com esse livro, o Machado também mostrou uma época que ele viveu muito bem, que foi a transição do Império para a República. E aí ele mostra como esses ideais conviviam e estavam em conflito no Brasil no final do século XIX. Esse foi o primeiro livro que eu li e eu fiquei muito encantada com a escrita do Machado. E aí é assim que a gente começa o contato com o escritor, né? Na faculdade de letras é que o contato foi ficando mais, digamos assim, acadêmico, é quando a gente também aprende mais sobre a obra. Né? A obra do Machado, para a literatura brasileira, ela tem uma representatividade muito grande, porque esse escritor também representa mudanças de paradigma. Quando a gente vai estudar na história da literatura brasileira, você encontra obras do Machado de Assis classificadas como obras do romantismo. Por exemplo, vou ler aqui para eu não me perder. O primeiro romance dele, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a obra Iaiá Garcia. Mas o Machado, e aí é interessante até observar o ofício do escritor, né? Literatura também é trabalho. A escrita exige leitura, produção, revisão, até o autor encontrar o seu próprio estilo, o seu próprio jeito de escrever livros. E foi assim que o Machado escreveu um dos maiores romances da nossa literatura, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha que interessante, eu gosto de falar com os meus alunos sobre esse livro dessa maneira. Imagina só um homem burguês do Rio de Janeiro do século XIX. Ele morreu, mas depois ele resolve voltar para nós nos contar a sua vida. E ele começa a sua obra dedicando o seu livro ao verme que está corroendo o seu corpo lá. Olha que coisa louca! E é um livro muito interessante, porque nesse livro Machado também imprime um estilo que muitos escritores depois foram atualizando, que é aquela interlocução direta com o leitor. Você está lendo o livro, de repente o narrador fala assim: olha, cara leitor, o que eu vou contar agora pode não ser muito interessante para você, então se você quiser pular para o próximo capítulo, não tem problema não. Imagina, no meio do livro, esse é o Machado. E o Machado também, ele foi construindo uma ironia, mas uma ironia refinada, para falar da nossa condição humana, que tem luz, que tem sombra, que tem defeitos, que tem angústias. E então, essa obra marca dentro da literatura um período que a crítica classifica como realismo. E assim começam a aparecer as obras que hoje são as mais famosas. Eu citei aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois vem Quincas Borba, depois vem Dom Casmurro. Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas viraram filmes. Dom Casmurro virou minissérie da Globo. Quem é noveleiro aí, noveleiro, pode ser que se lembre. Acho que a Globo devia fazer uma novela de Esaú e Jacó. Eu acho que ia se arrasar na audiência. Porque
porque a história é boa, dá pano pra mãe. E o que é interessante, que, voltando ao que eu falei, né, a obra do Machado sempre representa a mudança de paradigmas, né? Lá na escola, nós começamos a estudar que o início do século XX é marcado pelo advento do movimento modernista, que ganha o seu ápice lá na Semana de Arte Moderna de 1922. E olha só, os estudiosos de literatura mostram que Isaú e Jacó e Memorial de Aires já são obras tão transgressoras que são até classificadas como pré-modernistas, porque elas já imprimem temas e estilos de linguagem que serão atualizados. E o Machado também tem uma característica que, olha só, o quanto que às vezes a literatura dialoga com outras linguagens. Hoje em dia é bem natural assistir seriado, né? Todo mundo assiste série aqui na Netflix, na Max, Globoplay. E às vezes uma série faz tanto sucesso que o pessoal vai lá, pega um personagem da primeira série e faz uma segunda série só desse personagem, não é assim? Machado já fez isso na literatura há muito tempo. Vou dar um exemplo que me encontra como uma leitora na adolescência. No romance Isaú e Jacó tem um personagem interessantíssimo chamado Aires. E ele marca várias mudanças na narrativa. Ele também faz muitas mediações no conflito entre os irmãos. Só para mostrar o quanto essa obra poderia virar uma novela, vocês imaginam que esses irmãos se apaixonaram pela mesma mulher? E ela se apaixonou pelos dois? Temos aí um triângulo. Tem coisa que, para mim que foi uma adolescente, eu vivi isso também, não é? Todo mundo aqui já ficou meio de crush com duas pessoas assim. Olha, isso também está na literatura lá do século XIX. Coisa mais linda. Não vou contar como o triângulo se resolveu, porque eu acredito que só com essa fofoquinha eu já consegui captar a curiosidade de alguém para ler o livro. Eu espero, então, eu sei que alguém vai lá saber o que aconteceu. Então, dentro desse romance temos Aires, esse personagem. Pois, nesse romance, o narrador nos conta que Aires escrevia as suas impressões no memorial. Pois não é que depois de publicar esse livro, 4 anos depois, Machado de Assis publica um livro chamado Memorial de Aires. Olha aí, spin-off. Hoje em dia é spin-off. E ele já fez isso lá no século XIX. Olha que chique. Eu acho chique, assim. Então, também para comentar um pouco da completude, Machado foi um excelente cronista. Ele teve uma atuação muito forte no jornalismo. Ele publicou em vários jornais do Rio de Janeiro da época. Foi editor da Gazeta do Povo, que é um jornal considerado de tradição na história do jornalismo brasileiro. Essas crônicas são interessantíssimas porque ele conta relatos do Império e dá lá as suas cartadas e impressões. Então, é um bom contista também. Os contos do Machado de Assis são interessantíssimos. Já vou dar um spoiler dessa conferência. O professor Anderson vai falar para nós de um dos contos mais famosos do Machado, que se chama A Cartomante. Quem aqui nunca foi numa cartomante, vai querer ir depois desse conto, com certeza. Eu tenho certeza que vai. Com certeza. É um conto muito bom, né? Muito interessante. E só para citar também a importância do Machado de Assis para as universidades, para o curso de letras, né? Um dos maiores críticos estudiosos da literatura brasileira, chamado Roberto Schwartz, eu lembro que eu fiz provas sobre esse livro na graduação, Ao Vencedor as Batatas, que ele faz uma análise muito interessante do conjunto da obra do Machado também. Ele tem uma citação muito boa que eu vou ler para vocês para poder comentar.
que diz assim: a forma machadiana revela as contradições da sociedade escravocrata em transição para o capitalismo, mantendo-as invisíveis ao leitor ingênuo e desvelando-as ao leitor atento. Então, Machado ele também tinha uma postura crítica em relação ao modelo social colonial da época escravocrata, e ao mesmo tempo ele também fala muito das nossas misérias humanas, né? As nossas angústias, os nossos defeitos, a nossa ganância, até um pouco da hipocrisia que existe nas relações sociais. Então, para encerrar a minha fala, eu gostaria que vocês, depois desse evento, buscassem ler Machado de Assis. A obra dele é completamente acessível, já está em domínio público, inclusive. Você pode digitar no Google Machado de Assis, domínio público. O primeiro link vai ser o da biblioteca do domínio público e você pode fazer o download e ler cada um desses livros até pelo seu celular. Se você prefere o livro físico, são livros fáceis de encontrar. Toda a biblioteca tem os livros do Machado de Assis. Então eu acho importante nós lermos o Machado, conhecermos a sua obra, para nós também nos entender um pouco mais, melhor dizendo, para nós entendermos um pouco mais da formação da nossa sociedade, tal como ela é hoje, e para também encontrar ali uma inspiração para fazer literatura. Quando você começa a ler seus livros e encontrar os seus escritores favoritos, você também se sente motivado a querer fazer os seus próprios livros. Talvez, quem sabe, até para homenagear os seus escritores favoritos. Então é isso, agradeço, né, o convite, o espaço, a alegria de poder dividir uma mesa com você, Carol, você, Anderson. Obrigada, gente. A todos, a todas que estão aqui. Bom, queria dizer que é uma satisfação estar presente aqui hoje, né? É a terceira edição do Coliqui, terceira vez que eu sou conferencista nesse evento, né? Fui conferencista nas outras duas situações, sendo a primeira numa pandemia, então eu acho que agora estamos melhores, né? Estamos numa situação mais confortável também para poder discutir e falar cultura. Bom, a minha fala dessa mesa é discutir sobre língua portuguesa, né? Eu venho aqui para falar um pouco sobre como Machado de Assis foi esse autor fundamental para a determinação do que hoje a gente configura como uma língua portuguesa do Brasil. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando o quanto acham difícil a língua portuguesa, o quanto não conhece a língua portuguesa, sendo que pelo menos todo mundo aqui é nativo do idioma, se comunica muito bem, né? Mas a gente sempre faz alusão ao português, que é esse que o Machado de Assis sempre tentou mostrar que tem um caráter identitário nacional. Então vai ser no século XIX, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, que alguns autores de gramática, dicionário, mas principalmente de literatura, vão querer mostrar que o português falado no Brasil, ele tem uma identidade própria, né? E a forma como esses escritores escolheram mostrar isso pra gente é trazendo esses brasileirismos, esses regionalismos, neologismos na sua literatura. Isso que muito vem a compor, né, o que a Zilda comentou, a Carol sinalizou como estilo do autor, é hoje muito fundamental para a gente pensar que o português falado no Brasil tem uma identidade própria. Então, nesse segundo período, que eu vou chamar de estudos da língua, então se a gente pensar que a gente tem estudo da língua portuguesa desde 500, a partir da segunda metade, nós vamos ver alguns autores, como José de Alencar e o próprio Machado de Assis, escrever e colocar nas suas obras, nos seus escritos, uma série de palavras
uma série de construções que fazem referência não só a um português clássico, né, vindo de Portugal, mas também uma herança indígena, africana, que passa a incutir na nossa língua. Então, dentro dessa ode, a gente coaduna com a ideia de que o discurso literário ele surge nesse cenário como um monumento linguístico, social, que vai marcar uma tradição, tanto desse caráter identitário em português, mas também de trazer muita oralidade para dentro da obra. Né? Quando a Zilda comenta, né, que o Machado ele conversa com o seu leitor, ele de fato, para aproximar-se, ele vai trazer muitas vezes uma fala mais coloquial, né, um discurso coloquial, embora seja que cultua muito o português clássico. Né? E aí dentro desse caminho, né, nós temos vários estudiosos, a própria Academia Brasileira de Letras reconhece o quanto o Machado de Assis foi fundamental para esse reconhecimento do idioma, para a contribuição da língua portuguesa. Acho que Machado de Assis e Guimarães Rosa são os dois maiores romancistas a construir neologismos lexicais no português. Né? Quem não conhece a obra desses autores vale a pena conhecer, exatamente porque o fato dele conhecer esse vasto, ter esse vasto repertório de idiomas, né, como a Carol sinalizou, era falante de várias línguas, permitiu a esses autores construírem vários regionalismos e neologismos, né? Tem alguns que eu selecionei para falar aqui com vocês, né? Tem um que eu gosto muito, ele fala em borboletice. Borboletice seria, né, esse sentimento, essa sensação, né, de ficar ansioso, nervoso, né, com alguma coisa. Ele não fala em oftalmologista, ele fala em ocularista, né? Valsista. Então, várias determinações numa construção em língua portuguesa, várias palavras que ele vai usar em seus romances, que trazem aí uma herança indígena, a própria palavra caipira, mas outras também, como calundu, capanga, capoeira, né? Palavras também de origem africana, né? De língua nagô, banto. E a gente vai ver então que várias dessas inserções dele vai trazer uma legitimidade para o falar da língua portuguesa, que é considerado errado, equivocado pelos escritores portugueses. Né? Então nós vamos ver que vários escritores brasileiros vão estar envolvidos em várias polêmicas, né? E ele vai ser um deles, para tentar defender então essa identidade do nosso português. Como eu gosto de trazer sempre um exemplo, né? A Zilda já adiantou, trouxe para vocês, né, um conto chamado A Cartomante, um conto muito bom, né, em que ele vai trazer a temática do adultério, meio um triângulo amoroso, né, entre três personagens, Camilo, Vilela e a Rita, e basicamente, né, não vou dar aqui o spoiler de como finaliza esse triângulo, mas mostra, né, como que existem dentro dessas relações amorosas algumas preocupações, né, e a forma como esse autor vai colocar um tom de mistério, né, o desenvolvimento desse triângulo para nós, faz com que ele tenha, na descrição dos personagens e das situações, a utilização de muitos adjetivos e uma forma até personificada de utilizá-los que nos chama muita atenção. Né? Em toda a narrativa machadiana, a gente vai perceber que os olhos dos personagens contam histórias. E ele vai colocar isso no olhar da cartomante, no olhar da Rita. Basicamente, ele se interessa muito pelo olhar das mulheres, né, das suas personagens femininas. Né? E é interessante que ele vai colocar, fazendo a descrição da cartomante, que ele vai colocar, né, uma mulher italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Né? E a gente não entende muito dessa construção que ele colocado nessa distância, mas faz todo sentido para o desfecho que vai acontecer dentro dessa história. Nesse mesmo ponto, ele vai usar outras palavras, né, como vulgaridades, pródigo, apear-se, e vários regionalismos e neologismos, brasileirismo sobretudo, para marcar essa identidade do idioma que ele está querendo defender.
Bom, a nossa fala aqui é curta mesmo, né? Muito mais no sentido de ilustrar a contribuição desse autor para a história literária e também para a história da língua portuguesa, tal como ela se manifesta no Brasil. Quero dizer que é um prazer estar aqui, né, compondo essa mesa, né, com essas duas professoras que admiro tanto. Agradeço a professora Felicidade e toda a CREMOD, né, pelo convite mais uma vez. Agradecer a atenção de vocês aqui essa noite. Espero que a nossa fala, né, que a composição, né, do que colocamos, tenha incentivado vocês a fazer a leitura e a conhecer ainda mais a obra desse grande autor, que é patrono, né, dessa associação. Muito obrigado. Nossos cumprimentos ao Anderson, Carol, Zilda, professores, né, que deixaram conosco um manancial de conhecimento sobre o patrono da CREMOD, Machado de Assis, que nos deixou também muito orgulhosos por ter escolhido, né, em memória esse patrono. Vocês acadêmicos, Anderson, Zilda, Carolina, deixaram aqui hoje um riquíssimo legado de experiência, de seus estudos contínuos e da dedicação à educação. Parabéns, muito obrigada. A gente gostaria que vocês permanecessem aqui em cima para a gente. Nós vamos convidar agora alguns membros da associação, né? Pedimos também a todos os presentes, aos internautas que aguardem e continuem conosco para compartilharem a realização da segunda atividade dessa noite, que eu acredito que seja, por todos nós, a mais esperada, né? Que é a entrega da premiação dos artistas das escolas parceiras da CREMOD em 2025. Para tanto, passamos então a composição da mesa diretiva para a apresentação e entrega às crianças e jovens talentosos que foram premiados pelos ateliês Gené e Amor e Sabedoria das artistas Eliane Silva, Generci e também da nossa parceira da Associação de Apoio ao Menor Nova Era, Cristina Pinheiro. Então, a gente passa agora a composição da mesa. Presidente, vamos receber agora, com salvas de palmas, né? Presidente da CREMOD, senhora acadêmica, escritora, pesquisadora, professora mestre Maria da Felicidade Alves Urzeto. Vice-presidente da CREMOD, acadêmico e historiador, Acrísio Neto de Freitas. Presidente da Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, ALESB, acadêmica e escritora, professora Rosaíris Guimarães de Lima Nunes. Convidamos também as artistas Generci para a composição da mesa.
Eliane, Cristina Pinheiro, agora passamos à apresentação e premiação das estrelas do projeto As Artes nas Escolas. Professora Tianinha. A gente vai receber agora a Cristina Pinheiro. Convidamos a presidente da Acremod, professora Maria da Felicidade, o vice-presidente historiador, a Cris Neto de Freitas, a artista Cristina Pinheiro, presidente da Associação de Apoio ao Menor Nova Era, para a entrega dos prêmios às artistas da noite premiadas. Essa premiação, ela teve como auxílio, né, esse trabalho teve como auxílio da artista plástica Virgínia Pinheiro, que apresenta agora a oficina Releitura Artística de Cora Coralina. A Cristina Pinheiro vai fazer para a gente uma fala e a gente passa a premiação. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a nossa querida presidente por permitir que a Associação de Apoio ao Menor Nova Era participasse nesse colóquio, apresentando o trabalho, alguns trabalhos dos alunos, né, dessa associação, e que muito foi importante para nós, e que isso é um incentivo que nós estamos dando para essa meninada, né? Na arte, na escrita. Isso é muito importante para a formação deles. Então, que a gente continue incentivando as crianças, né, nesse caminho. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Bom, nós vamos então convidar agora, né, os premiados, e a gente pede para que cada um, após receber as premiações, se dirija então à mesa diretiva para que receba também deles, né, os cumprimentos. Então a gente convida agora a Emanuela Andrade, a Nicole Pinheiro, e a Bárbara Pinheiro. São premiadas pela Oficina de Releitura Artística de Cora Coralina, com auxílio da artista plástica Virgínia Pinheiro.
Parabéns, então, às artistas, né, da Associação de Apoio ao Menor Nova Era, por meio da apresentação da oficina Releitura Artística de Glória Coralina. Bom, passamos então à premiação dos alunos do Gené Atelier, da professora artista Generci Maria da Costa Moraes. Jovens talentos da Escola Militarizada Canaã. Artista Antônio do Nascimento Rodrigues, 5º ano. Também da Escola Militarizada Canaã, artista Sara do Nascimento Rodrigues, 5º ano. Mais uma salva de palmas para Antônio Cassara, nossos artistas da Escola Militarizada Canaã. Convidamos agora para a homenagem do Colégio Educacional de Pirinópolis a artista Beatriz Freitas Tornique, 6º ano. Pessoal, nós temos um representante da Escola Canaã. Da Escola Canaã. Algum representante? Do Colégio Educacional de Pirinópolis? Professora Zaine. A gente convida para vir ao palco. Não. Jovens talentos do Colégio Expansão de Santa Maria dos Anjos. Artista Beatriz Rodrigues Oliveira, 8º ano.
artista Helena Rodrigues Franco de Oliveira, do 6º ano. Nós temos aqui um representante da escola. Convidamos para o palco também. Passamos agora ao jovem talento da Escola Municipal Vicente Neto, a artista Maria Antônia Oliveira Santos, do 5º ano. Nós temos algum representante da Escola Vicente Neto. Seja bem-vinda. E a gente convida também da Escola Militarizada Canaã, o pai ou a mãe da criança. Aliás, do Canaã, isso, do Canaã. Tem o pai ou a mãe da criança, está por aqui? A gente convida também para vir ao palco. Da Escola Canaã. Tem outro? Pai ou mãe? Então a gente convida agora jovens talentos do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, artista Gabriel Andrade de Moraes, primeira série do ensino médio. Também a artista Rafael Andrade de Moraes. Tem algum representante da escola? Juscelino Kubitschek. Nós temos então um familiar de um dos meninos, acredito que a Janel é uma familiar, né, Janel? Mamãe do aluno, está por aí, se quiser vir aqui no palco, será muito bem-vinda. Jovem talento do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Dr. Pedro Ludovico. Ana Beatriz Celestino Castanha, primeira série do ensino médio. Representante da escola. Seja bem-vinda. Uma salva de palmas, bastante calorosa, do talentos da Janela Ateliê. Parabéns, pessoal. Parabéns, Janela. Pessoal, atenção. Janela.
Agora convidamos os jovens talentos da artista Eliane Silva, que venha receber as suas premiações. Jovem talento do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Dr. Pedro Ludovico. Artista Cecília Mota Freitas, 6º ano. Representante da escola. Em tempo, gostaríamos de convidar o senhor José Ferreira para compor aqui a mesa diretiva, a entrega dos prêmios. Convidamos agora os jovens talentos da Escola Militarizada Professora Zelsamim. A artista Heloísa Naikel Carvalho da Silva, Maria Elisa Gonçalves Silva, artista Gabriela Ferreira de Andrade, todas do 5º ano. Algum representante da escola? Então, nós estamos aqui com as artistas Heloísa e Maria Elisa. Parabéns para as meninas. Convidamos agora os jovens talentos da Escola Militarizada Canaã, artista Emanuela Vitória Santos Cabral. Emanuela Vitória Gouveia Cabral. Artista Nicole Emanuela Araújo Goulart. Todas do 5º ano. E agora do 3º ano, a artista Isadora Carolina Oliveira. Nós temos algum representante da escola? Convidamos também a nossa autora, que está fazendo o lançamento do livro, Ritalva, para subir ao palco, para auxiliar aqui na entrega das premiações. Uma salva de palmas para a nossa escritora.
Gente, vamos dar mais uma salva de palmas para esse jovem. Obrigada, parabéns. Obrigada, parabéns. Jovem talento da Escola Municipal Raio de Sol, artista Maria Clara Costa Silva. Temos representantes da escola. Vou convidar também jovens talentos do Colégio Educacional de Quirinópolis, SEC. A artista Teodora Lira Freitas, do 2º ano. E a artista Oliva Sene Carvalho, do 5º ano. E a representante. Jovens talentos do ateliê Amor e Sabedoria. Artista Lucineide Pereira Oliveira. Artista Núbia Gonçalves Aurindo Silva. Artista Maria das Graças Oliveira. E a artista Ariane Janaína Furtado. Representando a Ariane, está aqui o senhor Edivaldo. Convidamos agora os jovens talentos do Colégio de Expansão de Santa Maria dos Anjos. Artista Valentina Cortez, do 4º ano. Artista Clara Braga Nonaga Domingos, do 9º ano. Artista Enzo Pietro, do 3º ano. Artista Fernando Silva Tomé Filho. Artista Antônio Augusto Jacinto.
Artista Lívia Campos Souza Borges. Artista Helena Cipriano Soares. E a artista Maria Fernanda Moraes Carvalho. Pessoal, a gente solicita que vocês aguardem até o final dos trabalhos, que as nossas artistas também serão premiadas, tá? Então a gente gostaria também que todos vocês permanecessem presentes para que nós pudéssemos prestar a elas também homenagens. Jovens talentos do Colégio São José. Artista Beatriz Freitas Cerqueira. Artista Paula Antonelli Mendes Marçal. Artista Heitor Miranda Maia. Artista Gabriel Menezes. Artista Ana Clara Martins Medeiros Lopes. Artista Maria Fernanda Estevam. Artista Nanda Alves Costa. Artista Heitor Souza Martins. Artista Clara Viana. Artista Helena Marçal. Artista Tássio Ferreira Guimarães. Artista Cecília Diniz Dourado. Artista Maria Fernanda Souza Siqueira. Todos os nossos artistas aqui no palco. Artista de sucesso, hein? Olha só, que maravilha! Merecem uma calorosa salva de palmas, né, gente? Parabéns!
pessoal? Pessoal, Todos têm de me ver. nós vamos passar então agora a premiação das nossas professoras artistas. Vamos então à primeira premiada, Eliana. Parabéns, Eliana. Parabéns pelo trabalho que você tem feito junto à comunidade, junto às crianças, aos adolescentes. Passamos agora a premiação à professora Generci, do Joné Ateliê. Passamos agora a premiação à Cristina. Também trabalhou com a releitura das obras. Nossos agradecimentos aos ateliês, aos jovens talentos. Parabéns a cada um de vocês. Parabéns, Cristina, Gené e Eliana. A gente pede que vocês se juntem mais um pouquinho no palco, só para uma foto final. Rapidinho. Rapidinho. Pessoal, vamos olhar lá para nossa fotógrafa. Eu gostaria aqui de quebrar um pouquinho o protocolo, não constando em pauta, e gostaria de agradecer e parabenizar a professora Maria da Felicidade. Maria da Felicidade. Feliz? A gente hoje está aqui em função do trabalho da pessoa incansável que é a Felicidade. Incansável, ela é uma pessoa dinâmica, ela é uma pessoa que conduz os trabalhos da associação com maior carinho e com, acima de tudo, amor. Então, se nós estamos aqui, se nós temos esse trabalho, se nós temos vocês como parceiros, isso nós devemos ao grupo, aos membros da associação, mas fundamental a professora Felicidade nesse trabalho. Parabéns, amiga, e muito obrigada por tudo, viu? Obrigada aos nossos conferencistas. Agradeço então aos gestores das escolas parceiras do terceiro Coroqui, regional de Pirinópolis, aos alunos que aqui estiveram, aos pais que apoiam meus projetos, vocês são fundamentais. Muito obrigada de coração. Às professoras artistas, às professoras das escolas,
às diretoras, coordenadoras e a todos que colaboraram para a realização do terceiro Colóquio Regional de Pirenópolis. Agradecimentos a todos que estiveram nessas 2 noites de trabalho e até outubro, que na graça de Deus faremos o lançamento do livro dos alunos que participaram do terceiro Colóquio Regional. Então, em outubro, gente, nós teremos o lançamento do livro de quem participou das obras de pintura e também das redações. Nós teremos, então, o lançamento desses 2 livros. Contamos aqui com a participação de vocês. Então, boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. O amor não é mais que um instrumento de escolha. Amar é eleger a criatura que há de ser companheiro na vida. Não é afiançar a perpétua felicidade de 2 pessoas, porque essa pode esvair-se ou corromper-se. Trecho tirado do livro Helena de Machado de Assis. Boa noite, que Deus os abençoe.